Olá, papai, olá, mamãe! Como dizer não aos nossos filhos, não é mesmo? É tão difícil mediante a tanta tecnologia, tanta facilidade, e esse é o tema de hoje: o poder do não. Como dizer não aos nossos filhos de maneira que eles entendam. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Nilton Orientas e seja bem-vindo e bem-vinda ao Papai Mamãe Ensina. Olá, papai, olá, mamãe! Hoje eu vim trazer um tema tão difícil que a gente cada vez mais parece complicado, mediante a tantas situações que a gente passa, as facilidades, a vergonha que a gente tem de chegar no mercado, a gente dizer não, os nossos filhos começarem a chorar. E eu quero passar para vocês 3 dicas de como você está melhorando e colocando essa autoridade do poder do não. E a primeira dica de hoje é você ter a certeza e a convicção do seu não. Você vem e me pergunta, mas por que eu tenho que ter essa certeza, essa convicção? Não é somente eu falar não para o meu filho e virar as costas e deixar ele lá chorando, resmungando? Não. Você tem que ter essa certeza para que você não volte atrás. Muitas das vezes você fala não. Aí o seu filho fica lá, acha argumentos, começa a explicar para você e você quer virar as costas, você vai e ele começa a chorar e você se arrepende daquele não. E às vezes você acaba comprando, até mesmo você acaba fazendo o que ele estava te pedindo. Por exemplo, às vezes ele está fazendo mãe, que ele quer colo, está chorando e já é grandinho, já pode andar, você já pode só pegar pelas mãos. Ou até mesmo aquela coisa que você acha desnecessária, como um doce, por exemplo, na vida dele, e ele quer porque quer comprar aquele doce e você acaba cedendo. Então, tendo essa certeza, essa convicção, você não vai voltar atrás e você não vai se arrepender do seu não, beleza? Bom, e a dica número 2 é você ter o argumento para o seu não. Quando você tem esse argumento, você vai poder explicar melhor para o seu filho, para a sua filha, o porquê daquele não, o porquê que ele não pode, o porquê que ele não deve comprar. E nessa hora você tem que ter um argumento para você poder explicar direitinho o porquê que ele não pode comprar, o porquê que ele não pode fazer aquela manha. Se você souber explicar direitinho para ele, você pode até virar as costas, ele continuar fazendo manha, mas uma hora ele vai se tocar, ele vai falar assim: "Ah, meu pai e minha mãe tá certo", e vira as costas e vai. Porque quando você está sem convicção, como eu falei na dica número 1, e você não tem argumentos, você vai ficar naquela, eu acho que eu estou fazendo a coisa errada. E você vai querer comprar ou vai querer ceder aquela situação para o seu filho. Então, tenha um argumento para que você possa explicar, para que ele possa entender. E na hora que ele entendeu, ele vai querer arranjar alguma outra desculpinha. Ah, mas você falou isso da outra vez. Você falou, não, agora o papai e a mamãe estão explicando que você não pode, por isso e por isso e por isso. Aquela outra situação era uma outra maneira, era outro dia. Hoje é assim que acontece, meu filho, minha filha. Você está entendendo? Então, na hora de você explicar, tenha um argumento, seja certeiro naquilo que você quer explicar. Não enrole, vai direto ao assunto e fala, filho, você não pode por isso, por aquilo. E deixe ele ciente de que ele não pode e não volte atrás. E na dica número 3 é você estar determinando se aquela coisa que ele pede para você, naquela situação, ele vai poder ter no futuro, sim ou não. Nesse caso, você vai estar explicando para ele, filho, você vai poder ter isso a partir de quando você for mais velho, quando você tiver uns 10 anos, você tiver uns 15 anos, você vai poder ter isso. Então você não pode ter agora porque você é pequeno. E é perigoso, filho, você ter isso, porque você, digamos, seja uma balinha pequena ou alguma coisa que seja pequeno que ele possa engasgar, você fala assim: "Filho, filha, se você comer isso agora, você pode engasgar, você pode morrer. Então não é hora de você comer. Quando você souber mastigar, você souber engolir direitinho, o papai e a mamãe compram." Então você sempre esteja explicando para ele que futuramente ele pode ter. E além disso, você pode ainda ajudá-lo a se planejar a ter. Por exemplo, ele quer ter aquele carrinho ou aquele brinquedo que você não pode dar agora, você não tem condições. Então você explicou para ele que você não tem dinheiro, você não tem condições de comprar. Então você ajude-o também explicando para ele a se planejar. Como se planejar? Você fala, filho, você sabe aquela mesadinha que eu dou para você? Aí você também pode já começar a fazer outra coisa, dar uma mesadinha para ele. Então você dá uma mesada para ele, fala assim, filho, vamos guardando esse dinheiro, vamos guardando assim, pouquinho, pouquinho, pouquinho. Quando chegar nessa data, você determina uma data, você fala assim,
filho, quando chegar nessa data, se você tiver o dinheiro, o papai e a mamãe vai lá comprar. Se você não tiver, o papai e a mamãe ainda pode te ajudar. Então são duas situações que você pode colocar também, que você pode ajudá-lo e você pode deixá-lo comprar sozinho. Então você vai estar ajudando ele a ter o sonho, você vai estar explicando para ele que ele vai poder ter. Então nessa terceira é você estar explicando, não tirando o sonho dele de ter aquilo lá naquele momento. É você estar adiando esse sonho. Por exemplo, ele quer tanto aquele brinquedo, mas no momento você não pode dar. E se você der, você pode descontrolar financeiramente, ou você acha também que atrapalha, porque ele já tem tantos brinquedos naquele momento e não é a hora. Então tudo isso atrapalha no seu planejamento. Então, quando você explicar para ele quando e como ele pode, e se ele pode, então explique para ele também a se planejar, ensine-o a planejar. Isso é muito bom para ele. Resumindo tudo isso, a dica número 1 é você ter a convicção e a certeza do seu não voltar atrás mediante a um não. Dica número 2 é você ter argumentos e explicar direitinho para ele ou para ela o porquê daquele não. E o terceiro é você estar explicando se um dia ele poderá ter sim ou não, ou quando ele poderá ter e ajudá-lo a planejar. Bom, mediante a tudo isso, você vai ver no futuro que o seu não vai começar a melhorar cada vez mais e mais, porque o seu filho já não vai ter aquele argumento de falar não, de berrar, de espernear. Ele vai começar a acreditar mais em você, a sua credibilidade, a sua autoridade vai crescer mediante a ele. Ele vai ver que o meu pai, ele vai ver que o pai dele, a mãe dele, não está falando não por falar. E quando você virar as costas para ele, deixar ali ele berrando, ele vai começar a pensar se ele está certo, se ele está errado. Então, coloque tudo isso em prática e você vai notando se vai dando certo ou não. Se caso não der certo, é igual eu tenho falado aqui, você tem que abrir sua mente, você tem que adaptar. Todas as situações que eu te passar, você adapte para a sua situação. Tudo aquilo que você vivencia, você tem que se adaptar se não está dando certo, beleza? Bom, e era isso que eu tinha para passar nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês não gostarem, tiverem alguma dica, alguma dúvida, ou até mesmo somente um comentário, deixa aqui embaixo que logo que eu puder eu estarei te respondendo. Vou ficando por aqui, um forte abraço, até o próximo vídeo e tchau!